Bom, mais uma vez agradeço aí o espaço e a presença de todo mundo. Ressonância, né, RMN, acho que a maioria conhece RMN na área de óleos e gorduras pelo SFC, né? E a ideia da minha apresentação é mostrar que RMN é aplicado a muito mais coisa que SFC para óleos e gorduras, né? A gente tem algumas aplicações aí que a gente desenvolveu sozinhos ou com parceiros ou só do parceiro que eu vou mostrar, que mostra que a tecnologia ela agrega muita coisa para a área, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né, nossa, falar um pouquinho do que é RMN, o fenômeno, o equipamento, por que que o equipamento é tão pesado, né? E falar dessas análises que a gente desenvolveu, né? Muitas vezes a gente usa e não sabe, então eu vou dar uma repassada no que é já conhecido. Tem um SFC alternativo aí que a Embrapa desenvolveu, que eu vou falar um pouquinho. As análises de ácidos graxos que a gente faz direto no óleo, alguma coisa de ômega 3 que a gente fez, índice de iodo, matéria-prima, detecção de fraude em azeite, dentro da garrafa, né, que é interessante, medida de gordura de maionese e molho também, dentro da própria embalagem, e termino com um biodiesel, né? E depois eu dou uma repassadinha, assim, para cada setor, né, que pode usar ressonância, um resumo, né? Grãos e frutos, você pode medir isso, isso, isso. Então, a ideia é essa, né, dar um panorama geral do que a gente faz, né? A FIT, né, Fine Instrument Technology, ela é uma empresa brasileira, né? Estou aqui em São Carlos e, como a Gisele disse, eu fiz doutorado em física na área de ressonância. E durante o doutorado, né, junto com a minha sócia Silvia e a equipe, a gente desenvolveu um equipamento nacional. E hoje a gente já está presente em alguns países aí com a nossa tecnologia. Por eu ter um pé na academia ainda, a gente faz bastante parceria, né? A Embrapa, a instrumentação está em destaque porque o SpecFit praticamente nasceu lá dentro, né? A gente fez muita coisa por a gente só, mas as aplicações, validações e muita coisa do que eu vou mostrar aqui foi feito lá, né? Mas a gente tem outros parceiros também, né? Tanto empresas empresas privadas como institutos de tecnologia, né? Em diversas áreas, né? Aqui o LEAR é para petrofísica, o CERMAG para imagens, o IMA para os magnetos, carnes, citros, solos. Esses são os que a gente tem contrato assinado. A gente ainda tem parcerias, assim, tipo Inmetro, Alfam, lá em Manaus, que a gente não tem contrato, mas acaba sendo parceiros, publicando junto. E, então, a gente tem essa característica, né, de eu não consigo tirar o pé da academia. Isso aqui, entrando em ressonância, não é uma separação formal, tá? Tem vários modos de dividir a ressonância magnética em áreas. Essa é a que eu mais gosto, né? Dividir em três grandes áreas: imagens, domínio do tempo, que é o mais aplicado à indústria de óleos e gorduras, e espectroscopia, também muito usado em óleos e gorduras, mas não tanto em indústria, né? A imagem, a gente, é o nosso velho conhecido quando a gente faz um exame, né? Barulhento pra caramba, mas muito poderoso, né? Talvez um dos melhores, se não for o melhor método de imagem, é um dos melhores ali com a tomografia de raio-x, usado muito para diagnóstico, mas também é usado em alimentos, petrofísica, e tudo que você queira fazer imagem. Espectroscopia, né? Você tem o espectro em si, né? Você pega o sinal, faz a transformada de Fourier e tem o espectro, né? Muito usado para síntese orgânica, produtos naturais, engenharia de materiais, dentre outros. E o nosso amigo, velho conhecido, é o RMN, né? Ressonância no domínio do tempo. Por que esse nome, né? É porque ele não é um espectro.
Você não sai do domínio do tempo, você não faz a transformada de Fourier que te leva para o domínio de frequência. Então, a gente não tem um espectrômetro, né? O RMN, para medir SFC, não é um espectrômetro. A gente fala que é relaxômetro, né? Porque se mede a relaxação. Mas é uma formalidade, não é errado, né? Ô, Daniel, só um pouquinho que desativaram o teu som aqui. Ativa de novo o teu som, Daniel. Onde parou? Agora deu. Tá. Tava nessa tela mesmo, mas pode continuar agora. É que sem querer alguém te desativou teu som. Tá. Gente do palestrante, não, tá? É Pode continuar. sacanagem. Bom, eu estava falando que o RMN que a gente usa para medir SFC não é um espectrômetro, né? Mas não é por isso que ninguém vai brigar com ninguém por causa disso. Ele não é espectrômetro porque ele não faz espectro. A gente usa o dado bruto dele, né? No domínio do tempo, por isso esse nome, né? Não vai no domínio de frequência, que é onde você tem o espectro. E isso já dá para a gente uma ferramenta muito poderosa, né? Que é aplicada em agricultura, óleos e gorduras, alimento, têxtil, em muitas áreas diferentes, né? Mas os três partem do mesmo princípio, né? Que é o fenômeno da ressonância, né? A ressonância é um fenômeno físico que eu vou traduzir isso aqui direto, tá? Que essa é a explicação formal, mas o que que isso quer dizer? Que quando a gente coloca uma amostra dentro de um ímã, né? De um campo magnético, os núcleos que estão dentro dessa amostra começam a precessionar, né? Eles giram em torno do eixo desse campo magnético. Então ele gira ali e numa frequência que depende tanto do campo, da intensidade desse campo, quanto do núcleo. Então, por exemplo, um hidrogênio lá da gordura dentro do ímã, um ímã de meio Tesla, ele precessiona ali a 20 MHz. Né? O que é isso? Os núcleos lá dentro estão girando em torno do eixo do campo 20 bilhões de vezes por segundo. E se eu jogo ali uma onda de radiofrequência nessa mesma frequência, a amostra absorve, né, acontece o fenômeno de ressonância. Então, o fenômeno de ressonância é quando você tem uma amostra precessionando numa frequência, joga uma radiofrequência na mesma frequência e a amostra ali interage. E ela absorve essa energia e depois ela volta, né? E na volta que a gente tem o sinal de ressonância, que é esse desenho aqui. Ó, quando a gente joga a radiofrequência, imagina ali o núcleo deitando, né? E isso aí é a volta. Na volta, a gente tem ali o sinal de ressonância, né? Porque a gente joga para um estado de energia mais alto e a natureza tende a voltar para o de mínima energia, que é ficar alinhado com o campo B0. Então, nesse movimento de volta, a gente tem o sinal de ressonância, que depende da amostra, depende das ligações da molécula e depende de um monte de coisa. Por isso que a gente tem tanta informação. E a intensidade do sinal depende da quantidade dos núcleos que estão dentro do tubo, dentro do equipamento em si, né? Então, o esquema simplificado do equipamento é esse, né? Parece simples, mas não tem nada de simples. É o ímã, né? Deixa eu pôr aqui de novo o ponteiro. É um ímã que é feito de aço com peça magnética, né? Normalmente é neodímio ferro-boro, mas pode ser samário cobalto também. E é isso que dá o peso, né? É o aço com essa peça magnética aqui que pesa, o nosso mais leve pesa 60 quilos, então é muito pesado. Que gera o campo, né, o B0, tem a sonda lá dentro, que é para, vamos dizer assim, uma antena, né, para gerar a radiofrequência, para emitir a onda de radiofrequência para a amostra, e essa mesma sonda detecta o sinal de volta, aquele sinal quando o spin está voltando, é a sonda que detecta isso. Aí eu preciso de um transmissor para gerar a minha onda de radiofrequência,
que é uma potência mais alta, né? E um receptor que tem que ser bem sensível para detectar o sinal. Aqui a gente está falando em microvolt, né, nanowatts, e aqui a gente está falando de watts ou até quilowatts. Então eu tenho que ter aqui um sistema de proteção e muitos amplificadores para conseguir ver alguma coisa nesse sinal que é tão pequenininho. E por causa disso, qualquer coisinha interfere no sinal. É por isso que o equipamento tem que ter vários filtros, várias proteções, tem que estar no no break e tudo mais para proteger isso, né? Para a gente ter o sinal só da amostra e não da rádio AM, o rádio amador do vizinho ou da rede elétrica que está entrando ali. Só que diferente de raio-x ou infravermelho ou outras técnicas que usam bastante utilizadas na área, não é um tipo só de sinal que eu tenho. O jeito que eu jogo o sinal de radiofrequência, o intervalo que eu repito, o formato do pulso e tudo mais, me gera sinais diferentes, né? Então, aqui eu tenho 4 exemplos, é o mesmo equipamento, é a mesma tecnologia, o que muda é o jeito que eu estou aplicando os pulsos de radiofrequência, né? São as sequências de pulso. Então, depende, para cada sequência de pulso, eu tenho um sinal diferente. Aqui eu tenho o que a gente chama de feed, né? Aqui é o que eu tenho de eco, o que a gente chama de eco. Aqui uma CPMG, que é a abreviação dos criadores da sequência de pulso. E aqui uma inversão-recuperação, né? Eu coloquei essas 4 porque são sinais completamente diferentes e é tudo ressonância magnética, né? E o que mudou foi o jeito que eu apliquei os pulsos de radiofrequência. Então, a gente vê que é uma ferramenta versátil, né? Não é assim, testa ali para ver se dá certo e se der, deu, se não der, acabou. Você pode testar várias sequências de pulso e tudo mais, e aí que entra a expertise do pessoal de aplicação que está desenvolvendo. Então, alguns pontos da ressonância, né? Ele tem um sinal robusto, esse sinal. Ele não sofre interferência de muita coisa. Isso, por um lado, é bom, por outro é ruim. O lado ruim é que ele não mede qualquer coisa, né? Uma ferramenta muito usada para óleos e gorduras é o infravermelho. O espectro dele é muito sensível a várias coisas mesmo. Por isso ele consegue medir bastante coisa. Só que, por outro lado, você precisa de muita amostra para calibrar ele, porque a cor interfere, a luz ambiente interfere, tem um monte de coisa que interfere no espectro. Então, isso faz com que você necessite de muitas amostras para fazer uma curva de calibração para cobrir todas as variáveis que estão interferindo no seu espectro que não são do que você quer medir. Ao sinal de ressonância, não. Ele não tem tanta interferência. É praticamente o que você está medindo só. Por isso, você precisa de poucas amostras para fazer a calibração, e às vezes, né, algumas delas, você consegue utilizar ele como uma medida primária, né? Para medir teor de óleo, por exemplo, você pode calibrar o equipamento por si só, que nem uma balança. E isso permitiu, né, que alguns métodos fossem validados pela ISO. A ISO é o instituto, o escritório internacional de padrões, né, metodologias padrões, e tem a 10565, a 10663, 10632 que descrevem a metodologia para usar ressonância para medir teor de óleo, porque ele é uma medida primária, diferente de outras tecnologias que você precisa fazer curva de calibração, né? Não é que é ruim, né, mas você precisa tomar tanto cuidado com a curva de calibração, na hora de calibrar, na hora de medir, você tem que ficar fazendo manutenção, que a ISO ainda não aceitou métodos quimiométricos, né? Até semana passada eu procurei de novo e ainda não tinha.
Eles estão fazendo um trabalho grande para aceitar, mas ainda não foi aceito. Não passaram nos testes deles lá de, enfim, né, também é um pouco exagerado, mas é isso. A análise não é destrutiva, né, porque a gente usa radiofrequência, a gente precisa, não usa solvente, preparação de amostra é mínima, né, falar mínima é sacanagem, porque a gente sabe o tempo que demora para cada medida de SFC, mas no fundo é banho, né, você está colocando ali no banho, mas não está tendo que preparar, não está tendo que fazer uma transesterificação, não tem que usar solvente, então é relativamente simples. E a amostra não é destruída, né? Você pode repetir a medida sem problema nenhum. E é uma ferramenta compatível com a indústria 4.0 que está tanto na moda, né? Você pode subir os dados na nuvem, você pode usar para controle de processo, você pode ligar os sinais com amostras para fazer controle. Então é uma coisa assim, moderna, né? Está bem aí alinhado com a tecnologia 4.0. E se pensar agora nos problemas do coronavírus, né, que você às vezes não está no laboratório, você precisa de fazer turno de pessoas, é uma ferramenta que ajuda muito nisso, né? Não só ressonância, outras também, mas ressonância é uma delas. Entrando nas aplicações, uma das mais famosas é medir teor de óleo com ressonância, né? Você pode, através da intensidade do sinal, você consegue medir o teor de óleo, né, o extrato etéreo, de diferentes amostras, né? Normalmente isso é feito com Soxhlet, né? No mapa ainda é a referência, mas é um método validado pela ISO, as ISOs que eu falei. Então, eu sinceramente não sei porque o mapa ainda não adotou ressonância como um modo padrão, método padrão, já que todo mundo já usa faz tempo, né? Mas, enfim, você pode fazer dois tipos de curva de calibração do equipamento. Você calibra ele diretamente, então você usa aqui diferentes quantidades do óleo, né, que você vai medir, por exemplo, vai medir teor de óleo no grão de soja, você usa óleo de soja, coloca um algodão no tubo, coloca diferentes massas no tubo e grava a intensidade do sinal. Aí você está ensinando o equipamento que, quando você colocar a amostra lá e ele receber um sinal com a intensidade, nesse caso aqui, 2000, você sabe que tem 1,8 gramas de óleo dentro da sua amostra, né? Você ensina ele quanto que vale cada intensidade em gramas, usando óleo puro, para quando você colocar a amostra lá dentro, ele usa essa curva de calibração para te dizer quanto tem de óleo na amostra. Isso é a calibração direta. A indireta, você coloca diferentes amostras, só que em vez de colocar o óleo puro, você usa o resultado do Soxhlet. Você pega o sinal, faz o Soxhlet e imputa o resultado. Faz isso para várias amostras, e aí você tem a curva de calibração para isso, né? Então, com isso, a gente tem curva feita com 3 pontos, que foi validada e está em uso, até umas que precisaram de 30, né? O que muda? Muda o range que você quer medir, né? Se você coloca um aqui, um aqui, um aqui, como é linear, você abrange tudo, né? E os resultados forem bons, né? Esse é o problema da indireta, você precisa de um bom resultado de Stockfish, que nem sempre é fácil de conseguir. Mas varia, né? Depende da representabilidade das suas amostras para fazer a curva de calibração. Mas é diferente de 150, né? 3 é muito diferente de 150. Como que funciona isso? Você tem aqui um sinal de ressonância, sinal de uma amostra aqui, inteiro. É um sinal que decai com o tempo, né? Como eu mostrei, é um sinal de ressonância que vai sumindo.
E o tempo que ele demora para sumir depende da composição, né? Depende do se é um óleo, se é uma fibra, se é o grão, se é a proteína. Então, a regra é assim, sólidos decaem rápido, líquidos decaem devagar. Aí aqui a gente tem um sinal de fibra de palma, depois de extraído, né, a gente quer saber quanto de óleo sobrou para ver se meu processo está eficiente. E esse é o sinal inteiro. No começo, eu tenho sinal de tudo, sólido, líquido, fibra, tudo que tiver hidrogênio tem sinal. Vai chegar uma hora que eu tenho só o óleo, porque ele é a única coisa líquida lá dentro, né? Seco, tá? Considerando que está seco. Considerando que a fibra está seca, a única coisa que tem de líquido lá dentro é o óleo, então tudo vai decair antes, tudo vai sumir antes, e nessa região eu vou ter só o sinal do óleo. Se eu uso essa região aqui para calibrar, eu estou calibrando só com óleo, né? Então eu tenho a intensidade diretamente proporcional ao óleo que está na minha amostra, né? Eu posso fazer isso para N coisas, né? Posso fazer isso para o grão direto, para amêndoas, para frutos, para farelos, para farinha animal, vísceras, para os próprios efluentes do processo de extração. A gente seca ele e consegue medir. Alimentos em pó, leite em pó, fórmula infantil, alimentos fritos, tipo batatinha frita, miojo, ração, resíduo de tratamento de esgoto, linha sintética, então qualquer coisa mais ou menos nessa linha aí dá para medir usando essa técnica, né? E uma aplicação que vem sendo bastante utilizada é para controle de monitoramento de processo. Aqui é um exemplo de como se extrai o óleo de palma, né? O fruto chega, vai para esterilização, debulhamento, digestor, vai para a prensa, depois vai para o tridecanter. Então, cada etapa dessa tem um resíduo que tem que ser monitorado, tem que ser medido o teor de óleo para saber quanto que está perdendo. E, e antes normalmente se utiliza o Soxhlet, que demora no mínimo 4 horas para extrair o teor de óleo dessas amostras. E se você tiver alguma perda em algum ponto, são 4 horas de óleo perdido, né? Que, dependendo do tanto que você processa, é muito óleo. Aí, ressonância, para medir teor de óleo, é uma ferramenta rápida, precisa, então vem substituindo aos poucos o Soxhlet, né? E aqui eu mostro uma comparação entre ressonância e o Soxhlet. A gente vê que é muito próximo, né? E, no fundo, a calibração depende mais da qualidade do Soxhlet do que de ressonância em si, porque você tem mais erro no Soxhlet do que na ressonância. Então, para calibrar, a gente toma muito cuidado, tem que tomar muito cuidado para calibrar, porque senão você está inserindo o erro na sua medida, né? E aqui é um exemplo de validação, né? A gente calibrou, depois foi validar. A gente toma como referência a ISO 659, que é a que descreve o Soxhlet, que tem uma reprodutibilidade de 1,73%. Então, a mesma amostra foi enviada para 12 laboratórios e teve diferenças de até 1,73% no teor de óleo de 10 gramas de amostras, né? Então, a gente toma isso como referência, né? Para validar, a gente fez 123 medidas, sendo que dessas 123, o desvio médio entre elas foi 0,38% de teor de óleo. E o número de amostras que teve diferenças acima dessa ISO foram só 3, né? E abaixo de 1% de desvio foram 116. Isso são resultados fantásticos, né? Porque a gente está falando de 0,22 gramas de óleo,
para cada medida. Isso, qualquer diferençazinha já dá 2, 5%, né, na amostra. Então, é por isso que a ressonância vem substituindo aos poucos o software para controle de processo. Falando um pouquinho de SFC, que é o mais conhecido na área de gorduras, né, de software, impossível falar de um produto novo de gordura, de uma estearina, sem falar de SFC, né, é a digital dela. Então, ela é descrita, a metodologia é descrita na ISO 8292, que ela tem até algumas exigências do equipamento, né? O equipamento tem que ter 20 MHz, o tubo tem que ter 10 milímetros, a temperatura do magneto tem que ser de 40 graus. Ela é bem exigente, né? O tempo morto da sonda tem que ser curto, mas o tempo morto ela tem que ser curto para você não perder o sinal de sólido, né? O que que é o tempo morto? É o tempo que você perde enquanto o equipamento está mudando de alta para baixa potência, né? Você joga o pulso de alta potência para excitar a amostra, e isso faz uma perturbação em toda a eletrônica. Ô, Daniel, Oi. minha pergunta aqui é o que é o SFC? Não tenho conhecimento. Desculpa, SFC é a curva de sólidos, né? É a curva de derretimento da sua amostra. Você mede a proporção de sólido líquido da sua amostra em várias temperaturas para saber como que é a curva de derretimento dela, né? Se você está produzindo um chocolate, você quer substituir a manteiga de cacau por um blend de gordura. Você quer que o chocolate derreta na boca, não na sua mão, né? Tem aí Isso é um exemplo, só um exemplo, né? Então, você quer que a curva dela, né, que é essa aqui, seja do seu blend, seja parecido com a da manteiga de cacau, né? Então, você mede a proporção de sólido e líquido da sua amostra em diferentes temperaturas, e aí você tem a sua curva de sólidos, né? Como que faz isso usando ressonância? Hoje, substituiu praticamente 100% das dilatometrias, né? O método antigo faria isso. Você tem aqui o sinal de ressonância e o sólido decai mais rápido que o líquido, né? Então, no começo você tem sólido e líquido, e o líquido, e depois no final você tem só o líquido. Então, você pega uma região do sinal que tem só líquido, uma região do sinal que tem só sólido, usa uma conta para fazer essa proporção do sinal, e isso te dá o SFC, né? Tá te falando quanto da sua amostra tá derretida ou não, né? Quanto dela tá sólida ou não. E você precisa da sonda com tempo morto muito curto, porque o sinal de sólido decai muito rápido, né? O tempo morto é o tempo que você não consegue detectar sinal nenhum, porque a sua eletrônica está toda perturbada pela alta potência do pulso de excitação, né? É por isso que a sonda é mais cara e tudo mais. Essa é a conta feita, né? Tem aqui um fator F na conta, não vou entrar em detalhes nela, né? Esse F está aqui. Você ensina o F através de 3 padrões, que a amostra padrão é uma mistura de acrílico com óleo mineral. O acrílico é o sólido e o óleo mineral é o líquido. Então, você tem uma no zero, que é só óleo mineral puro. Você tem uma perto de 30%, que é aqui o S1, que é um acrílico com uma espessura específica, e o de 70, que é o S2, que é um acrílico mais grosso. Você faz isso, ensina para ele S1, S2, você tem o seu F, que tem que ser perto de 1,4, né? E aí você joga esse F aqui, esse 1 é o valor de zero,
Aí você tem aqui o valor de SFC, né? Aqui, S1 é aqui nessa região, S70 é a região. Então, mais ou menos assim. A Embrapa, o Rodrigo, né? Rodrigo, um dos trabalhos do doutorado do Rodrigo, junto com o Conago, né? O Conago é o chefe do departamento lá, o pesquisador da área de ressonância lá da Embrapa, que a maioria dos trabalhos que eu vou mostrar é dele aqui. Eles desenvolveram um método que não precisa calibrar, né? Você não tem o F. Como que eles fizeram isso? Eles usaram uma sequência de pulso que reconstrói o sinal de sólido. Aquele sinal que você perde no tempo morto, eles recuperam, né? Usando uma sequência de pulso diferente. E, e com isso, você tem um sinal com mais sólido. Você não, porque o F é para você recuperar o sinal que você perdeu aqui. Você reconstrói essa parte aqui. Com essa sequência, você não precisa reconstruir através do F, você tem o sinal. Então, eles fizeram esse método, compararam com o da ISO e bateu muito bem. Aqui a curva entre o método da ISO e o método deles, a curva ficou bem próxima, né, todas dentro do aceitável. Isso aqui é a tabela que está lá na ISO, né? Eu deixei em destaque aqui porque esse número é muito alto, né? Mas é aceito, está lá na ISO. A reproducibilidade da medida de SFC em 30 graus teve desvios máximos de 11%. A mesma amostra, em diferentes locais, usando o mesmo equipamento, teve até 11,5% de diferença. Então, esses são os aceitáveis aqui para cada temperatura, e, e o método que a Embrapa, que o Rodrigo desenvolveu junto com o Conago, todos os pontos estão dentro. Então, é um método alternativo, o problema é que ele não é uma ISO, né? Então, se você pode usar ele, mas aí o seu laudo não pode aparecer que está dentro da conformidade da ISO. Vantagem que você não usa padrão, você não precisa de uma sonda com tempo morto curto, você pode usar uma sonda comum. A taxa de relação sinal-ruído é mais alta, então você não precisa fazer 4 scans, 2 scans já é suficiente. Então a medida é mais rápida, tem menos derretimento da amostra durante a medida. Não precisa fazer calibração diária, só que, por outro lado, você tem que fazer uma calibração por amostra, para cada amostra que você vai medir no equipamento. Mas é muito interessante, rendeu o título de doutor para o Rodrigo, é um trabalho bem interessante. Outra análise que é feita usando RMN, que a gente desenvolveu, né, a gente está em validação, é medir os ácidos graxos, o perfil de ácido graxo no óleo bruto e refinado. Normalmente feito com cromatografia, que é caro, né, tem uma preparação de amostra e é bem demorado. A gente pegou coletor diferentes, foi um trabalho que eu fiz na Colômbia, né, eles usam muito o híbrido, isso foi até uma pergunta que eu fiz na palestra do Dr. Grimaldi, né, que estava falando da cristalização do óleo de palma. Aí eu perguntei, mas como que a gente faz com tanto híbrido chegando no mercado, né? Porque eu vou mostrar para vocês que o perfil deles é muito diferente e provavelmente a cristalização é diferente. Então não dá para padronizar. Se óleo de palma tem que ter esse SFC. Como que fica isso, né? É uma dúvida. Porque a gente coletou esses óleos de palma de diferentes produtores, colocou num tubo de vidro de 40 milímetros. A gente esperou 20 minutos num banho a 40 graus e mediu com um RMN. Fez a curva de correlação com o resultado do CG, que a gente já tinha. Essas foram as correlações, né? É muito sensível à temperatura, essa medida. Então, por isso que
teve algumas variações e a gente tem aqui uns 2 outliers nessa medida. Mas a gente vê que o palmítico desses óleos variaram de 40% até 30%, né, 10%. Isso deve mudar o SFC pra caramba, né? O oleico muda bastante também, né? Vai de 40% até 55%. Mas o interessante é que a gente conseguiu fazer uma calibração com CG que gerou uma curva rápida, né? Uma medida rápida. Se a pessoa quer saber se o óleo de palma que ela está recebendo é alto ou baixo oleico, ela pode usar o RMN como screening. É o que esse cliente está fazendo, né? Ele exporta para a Europa e lá está tendo uma busca por alto oleico. Então ele já faz um screening usando ressonância para dizer se é alto ou baixo oleico. A gente calibrou também para linoleico, esteárico, mirístico. O desvio médio foi bem baixo, 0,1%, 0,3%, 0,5%, mas a gente sabe que dá para melhorar isso com alguns cuidados, principalmente no CG, né? E também na hora de medir o banho térmico e tudo mais. Mas aí, enfim, RMN também pode ser usado para fazer um perfil dos ácidos graxos majoritários dos óleos. Isso partiu de um trabalho que a gente fez junto com o Ital para medir os ácidos graxos no óleo de girassol dentro da semente. A gente mediu os grãos, né? A gente pegou o sinal de RMN dos grãos, extraímos o óleo, aí o Ital extraiu o óleo e fez o CG, e essa foi a correlação, né? Então, todos muito próximos, né? Medida com RMN e o CG estão muito próximos. E a gente também, a Embrapa Algodão, que trabalha com amendoim, ela está usando esse método para fazer melhoramento genético para desenvolver amendoim alto oleico. O Inmetro, né, a gente está numa parceria aí para desenvolver uma curva que tenha mais ácidos graxos do grão, para medir direto no grão do amendoim. Com isso, a gente pensou também, né, esse é um trabalho do Conago, professor Conago, que daria para identificar se mede o oleico, né, por que não identificar se o azeite está adulterado ou não? Se a gente tem diferença no sinal devido aos diferentes ácidos graxos, provavelmente ele vai indicar se o azeite está adulterado ou não. E realmente indicou, né? T2 é o tempo que esse sinal aqui, né? É o tempo que esse sinal demora para decair, né? Você faz um ajuste exponencial, a constante de tempo desse ajuste exponencial é o valor T2. E o professor Conago correlacionou esse tempo, né? Na verdade, ele fez óleo por óleo e viu que todos os azeites de oliva puros tinham o T2 abaixo de 0,85. E todos os misturados, né, ele mesmo misturou com óleos polissaturados, né, soja e outros, viu que estavam acima. Então, dá para discriminar muito bem se o azeite está puro ou não. E isso foi feito no azeite dentro da garrafa, o que foi interessante. A gente tem um problema aqui, que é o óleo de amêndoa, né? Que ele tem as propriedades muito parecidas com o azeite de oliva e ele não se diferenciou, né? E, infelizmente, na Europa é o modo que mais se adultera, mas, na, mas Né, é um óleo caro, né? É um óleo caro. Então, para cá no Brasil, não vale a pena adulterar com amêndoas. oi, Daniel. Oi, E aí, tudo bem? Tá, é o Renato. Tudo bom? tudo bem? Tudo jóia. Eu vou fazer só um pequeno comentário sobre a parte aí, do azeite. Assim, não sei se você disse, mas uma das coisas mais importantes aí são aqueles ácidos graxos que estão em níveis muito mais baixos.
Por quê? Né? Porque os azeites, né, eles têm um range muito grande entre o mínimo, tá, e o máximo. Mas tem alguns aí, né, ácidos que é tipo máximo 0,2, máximo 0,4, que são super importantes. Então, eu acho que sim, é importante isso, óbvio, mas isso é super importante que você esqueçam, quer dizer, não que esqueçam, mas que você esqueça, né, entre aspas, um pouco dos majoritários e leve para os minoritários, porque muitas vezes estão fora nesses minoritários. Então, não esqueça que nesse caso, sim, lógico que isso serve para uma medida inicial, ok? Lembra que azeites tem mais de 15, 20 métodos para se falar se ele é ou não adulterado. Então, os casos mais simples são importantes, sim, tá? Eu concordo isso muito, mas lembra que você precisa também ver os ácidos graxos que tem 0,5%, 0,6, 0,7, que muitas vezes são esses casos que estão fora. E só mais um pontinho, né? Vocês viram alguma coisa sobre assim também, sobre aí, né, ácidos graxos na forma trans ou Ainda não? não, ainda Por que não. É eu uma coisa que a falo? gente tem Porque muita muitos vontade de fazer. azeites, então, porque são azeites que muitas vezes estão adulterados com azeites refinados e que levam ácidos graxos também na forma trans. Então, um azeite a extra virgem, que são os mais caros, podem ter alguma mistura com azeites refinados que tem trans, e sendo que os ácidos graxos vão ser os mesmos, só que o trans vai sair fora. É só uma ideia para te dar uma força. Aí Sim, cada um. tem também adulteração de azeite com o próprio azeite, né? Esse caso Então, aí, aí que são, não é extraído a frio, né? Extrai com solvente e são mistura azeites com... refinados ou azeites de pior qualidade. Mas quando são refinados, tem os ácidos graxos trans. Quando são azeites que é, que é via extração química, coisa etc., ainda vai se manter os mesmos ácidos graxos, ok? Aí sim que seriam, né, outras análises, como assim, esteróis, que aí que seria muito bom se pudesse ser feito, porque aí te dá uma ideia muito maior disso também, inclusive com o uso de outros azeites ruins, né? Vamos por assim. Tá joia? Tá, joia, obrigado. Fala, até mais. Esse trabalho, a gente nem entrou na medida do ácido graxo, tá? O ácido graxo lá atrás foi do óleo de palma, né? Aqui a gente só certificou, né? Só tinha certeza que era azeite puro, com o professor Conago teve o controle de fazer a própria extração e ele mesmo fez as misturas com outros óleos em diferentes proporções. E aí a gente não entrou nesse mérito de medir o ácido graxo, né? Então, realmente tem bastante coisa para fazer ainda. Mas a ideia era fazer um screening de adulteração mais grosseira que pudesse ser pego, né, pudesse detectar na própria garrafa. Né? Pode ir no supermercado com a máquina, tudo bem que a máquina pesa 200 quilos, mas se você vai numa Fiorino, por exemplo, né, você vai lá no supermercado, coloca a garrafa dentro do equipamento e você já tem uma ideia, né, um screening, assim. Ó, esse aqui precisa ir para o laboratório fazer um exame mais refinado. Ah, esse aqui está liberado, sabe? Uma ideia assim, mais ou menos nessa linha que foi feito isso. Mas dá para chegar muito mais a fundo. Como eu disse, a gente não é da área de óleos e gorduras, né? Então, a gente faz as coisas mais por cima, né? Para chegar nesses níveis mais baixo nível, assim, de investigação, precisa de especialistas, né, na área. E então, para medir com a garrafa, a gente teve que fazer um ímã gigante, né?
aqui um desenho do imã da garrafa lá dentro, e ficou enorme, né? Ficou 200 quilos o equipamento, mas é uma ideia, assim, funcionou bem para medir dentro do invase. E esse mesmo tamanho de equipamento permite medir também, né, esse foi um trabalho também do professor Conago com a doutora Fabiola, da Unesp aqui de Araraquara. Eles compraram vários potes de maionese no supermercado e molhos de salada, e colocaram dentro do equipamento e mediram o sinal de ressonância. Né? A gente vê aqui que é diferente o sinal para diferentes teores de gordura, né? Então, aqui, esse azul aqui é um molho de salada com 31 gramas de gordura, né? E aqui o rosa é também molho de salada com 11 gramas de gordura. E aí o verde e o preto é a diferença da maionese. Então, a doutora Fabiola, ela, com os sinais, usou aquela sequência lá, CPMG, que eu mostrei o sinal, ela fez um modelo quimiométrico de PLS, quimiometria é um método estatístico de análise de dados, né? E fez um conjunto de validação para validar, para fazer a curva. Ela fez a medida referência de teor de gordura, e aqui é o valor que estava no rótulo, aqui é a medida que ela fez, e aqui foi a ressonância. Então ficou bem próximo, né? Alguns desvios maiores, mas pela facilidade de você poder medir com a amostra embalada, tá ótimo esse resultado, né? E aí ela fez aqui a predição, né? A predição, quando a gente fala, é a medida em si, usando a curva já calibrada. Né? Alguns fugiram bastante, outros não, mas também funciona muito bem como um screening para ver se está batendo com o rótulo ou não. Seguindo essa linha de analisar aí ácidos graxos e tudo mais, a gente analisou, na verdade, o Rodrigo de novo, né? O Rodrigo agora trabalha junto com a gente, e essa aqui é a tese de doutorado da minha sócia, Silvia, com biodiesel. E uma das coisas que eles vão fazer na tese é analisar a matéria-prima, né? A qualidade da matéria-prima, depois é transesterificar, fazer o biodiesel e fazer análise também. E esse é um trabalho para identificar, eles identificaram a proporção de sebo e soja degomado. Aqui, ó, T2 de novo, ele teve uma curva de correlação aqui de 0,99, né? Fizeram a mistura, deixaram no banho por 60 graus por acho que meia hora, se eu não me engano, e pegaram o sinal de ressonância, mediram o T2. Bateu, o T2 é linearmente proporcional à porcentagem de sebo na soja degomada, né, de 10 a 90%. Né. Então, isso é muito importante para identificação da matéria-prima que você vai fazer, biodiesel, sabão, que influencia muito como vai ser a transesterificação, né, como vai ser a qualidade do biodiesel e tudo mais, todas as outras parâmetros que influenciam. Aí, com isso, a gente teve a ideia, né? Então, deve medir índice de iodo também, porque hoje o método usado para identificação de matéria-prima é o índice de iodo, né? E a gente recebeu diferentes amostras, né, de uma indústria de sabão, né? Mandaram para a gente óleo de palmiste refinado, palmiste bruto, palma refinada, sebo, gordura suína, palmiste refinado e óleo de soja bruto degomado. A gente mediu o T2 delas. Quando a gente colocou no gráfico, não deu correlação nenhuma, misturado tudo. Mas aí a gente decidiu separar em dois grupos, né? Aqui todos os palmistes e aqui as outras. Aí deu uma correlação. Aí com isso, abre portas para a gente fazer calibração de índice de iodo nos óleos.
né? Não vai funcionar misturando tudo, mas se eu sou uma refinaria de óleo de palma, eu vou conseguir medir o índice de iodo com o RMN também. Se eu já tenho lá o RMN para medir o SFC, eu uso o mesmo equipamento e meço o índice de iodo. Prova de que funciona é a tese do André, lá da UFES, Federal de Vitória, né, que inclusive eu fui banca dessa tese. Ele calibrou a medida dos biodiesels, conseguiu curva de correlação de viscosidade, massa específica, índice de refração e índice de iodo para o biodiesel. E ele conseguiu também correlação da matéria-prima com o índice de iodo do biodiesel. Então, ele mediu o sinal de ressonância, transesterificou, então, aí ele mediu o índice de iodo do biodiesel e bateu, né? O sinal de ressonância bateu também. É um trabalho muito interessante, eles estão patenteando esse método, já não sei se foi já submetido à patente, mas ficou muito bom, um trabalho muito legal. E se mede no biodiesel, por que não medir no óleo, né? Eu acho que vai funcionar também, né? Tem que testar, mas tem tudo para funcionar. Outra coisa que a gente fez é medir proporção de biodiesel no diesel. A gente fez vários blends. Primeiro a gente fez misturas altas, né? 5, 10, tá errado aqui, 20%, aqui é 20. No tubo de 40, 20 minutos a 40 graus, que é a temperatura do equipamento, né? E aí mediu o sinal de ressonância e também T2 bateu 0,999 com a proporção de biodiesel no diesel. A gente conseguiu o diesel puro, que o mais difícil é conseguir o diesel puro, né? Biodiesel a gente mesmo transesterificou de soja e fizemos essa curva. Aí aqui já é um trabalho do professor Conago de novo, com o Federal do Paraná, o Tiago é da Federal de Minas, né, professor de Minas, da Federal de Minas. Aí eles já foram além. Eles já fizeram diferentes blends de biodiesel com diferentes origens, diferentes proporções. Aí fizeram uma curva com N número, acho que tem 500 proporções. E também deixa 20 minutos lá na amostra. Fizeram a curva de calibragem, modelo quimiométrico aqui e a validação bateu certinho também, né? 0,9976. A validação já, né? A calibração deu 999. Então, é uma excelente ferramenta para medir a proporção de diesel no diesel, né? De biodiesel no diesel. Esse aqui, eu vou falar rapidamente, um trabalho que a gente fez com cápsulas de ômega 3, né? Foi o Vinícius, foi a tese de doutorado do Vinícius, ele lá da Federal de Goiás, ele mediu com alto campo, ele colocou as cápsulas nos tubos de 10 milímetros, mediu no alto campo, através do espectro, ele mediu a quantidade de ômega 3 e 6,9, né? Não conseguiu diferenciar 6,9, 6,9. E depois a gente repetiu no equipamento de baixo campo, né? No relaxômetro. E, bom, desvio entre os dois métodos deu no máximo 2,7, 2,6. Então, o que a gente fez foi colocar a cápsula num tubo de 18, termalizar num banho, medir lá dentro. Então, dentro da cápsula, a cápsula não foi aberta nem nada, e bateu tanto o método de alto campo, espectroscopia, quanto o baixo campo. Bom, resumindo tudo que eu falei, né, aquela compilada, né, da matéria-prima ao produto final, nos grãos no fruto, ressonância pode ser usada para medir teor de óleo, umidade, proteína em desenvolvimento, mas já tem vários trabalhos mostrando que é possível, com correlações bem altas.
medir o oleico no grão e outros ácidos graxos. Era para estar com asterisco aqui também, porque está em desenvolvimento junto com o emenda. Na etapa de extração, você pode medir o teor de óleo da matéria-prima que você está recebendo para extrair, para fazer balanço de massa. Você mede o teor de óleo nos resíduos para fazer controle de processo. Aí, proteína, dos farelos, né, índice de iodo. E ácidos graxos livres, a gente também tem uma curva aí que ficou boa, mas ainda tem que validar. Na refinaria, fracionamento, cristalização, você pode medir o teor de óleo na terra, né, de branqueio, depois que essa terra puxa muito óleo, né, então você pode medir isso com ressonância. O SFC, fazer a curva de sólidos, FFA e iodo também. Para a indústria de alimentos e produtos de prateleira, né, já produto final, inclusive no supermercado, curva de sólidos para fazer margarina, chocolate, teor de óleo e gordura dos produtos, embalados ou não, índice de iodo, analisar a matéria-prima, qualidade da matéria-prima e pode fazer essas análises nos produtos envasados. A gente, falando um pouquinho de indústria 4.0, eu falei que é uma ferramenta que está dentro dos parâmetros, dos pilares da indústria 4.0, por quê? Quem faz SFC, né, quem faz medida de curva de sólido, já conhece que é uma medida já automatizada. Né? Se você tem um robô, diferentes marcas, quase todas as marcas têm automatização já dessa medida, e você pode jogar os dados para a nuvem, conecta no processo. Então, isso significa que ressonância aí está em 6 dos 9 pilares da indústria 4.0, né? Então, internet, você pode ligar a internet das coisas, você pode correlacionar seus dados já com dados de mercados, né, com Big Data. Então, apesar de ser de 1970, a tecnologia, ela está aí bem antenada, né? Então, ela tem se modernizado, fechando, né? Ela tem se modernizado desde que foi lançada, tem muitas análises desenvolvidas, muitas análises para ser desenvolvidas, vem crescendo o número de publicações na área cada vez mais. E o Brasil é uma referência na área de ressonância, né? São Carlos é um polo de ressonância magnética no mundo, né? Aqui tem mais equipamento de ressonância que muito país, só na cidade. Tem uma empresa que fabrica, né? Tem alto campo, baixo campo, pesquisadores de todas as áreas, alimentos, petróleo, imagens médicas. O Brasil é muito referência na área de ressonância, muito referência na área de alimentos, então é por isso que a gente se destaca nesses desenvolvimentos. É uma ferramenta que pode ser usada em toda a cadeia, né, desde a fazenda até o consumidor final, incluindo biodiesel e fraude alimentar, né, assim, um screening grosseiro, mas já ajuda muito. E é uma ferramenta conectada com a indústria 4.0. E o que a gente notou nesses anos que a gente está trabalhando, né, é que a parceria com os institutos de pesquisa e a indústria, junto com a gente, né, que é uma empresa que está aqui no Brasil, que domina a tecnologia, isso se mostra um acelerador de desenvolvimento de novas aplicações e novas soluções, porque a gente faz uma conexão entre quem sente a dor, que é a indústria, os institutos de pesquisa, que são especialistas na área, e a gente, que tem a capacidade de fazer as adaptações de hardware, software, análise de dados. Então, essa conexão toda se mostrou assim que muitas aplicações que estavam só no papel estão sendo hoje usadas graças a essa conexão nossa aí, esse triângulo, né? Então, é bem legal isso que
para mim, que veio da academia e hoje estou na empresa, eu fico muito feliz de fazer essa conexão e ver os resultados que a gente está tendo, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. A gente tem mais coisas, né? A gente já mediu o teor de óleo na castanha do Brasil, né? Se eu falar castanha do Pará, o pessoal da UFAM vai me bater, porque é castanha do Brasil, lá em Manaus, é o nome correto, né? Dentro da própria casca, sem quebrar ela, tudo, já fizemos aí com a Embrapa Agroindústria de Alimentos a calibração com índice de refração, mas não dá tempo de falar tudo, né? E eu fico à disposição, esse é o nosso contato, meu contato, a gente tem as redes sociais aí, estamos muito abertos a parcerias, espero que vocês tenham gostado dos trabalhos que eu mostrei para vocês. Agradecer de novo a SBOG pelo espaço, a Boíça de novo pela conexão, pela ponte, e a vocês que ficaram aí até esse horário ouvindo, né? Então, muito obrigado.